Ok, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar de um vocabulário bem específico do nosso amiguinho Aristóteles. Não sai daí. Então, já vamos chegando, se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Vamos mostrar para o algoritmo que esse conteúdo gera engajamento, que esse conteúdo é importante. Estou contando com vocês, hein? Vamos lá. Ok. Aristóteles é um cara que escreveu sobre muita coisa, né? Ele escreveu sobre coisa demais, assim. Ele, nossa, falou de muita coisa. E ele foi um cara super importante, falou muita coisa genial, muita coisa que foi assim, marcou a história, né? Fez aí, deixou sua impressão digital na história do pensamento. Mas como todo mundo que escreve muito, que fala sobre muita coisa, ele falou algumas besteiras também, né? Não poderia deixar de ser. A gente consegue, em comparação com as coisas geniais, as coisas besteiras são menos, né? São menores. Mas mesmo assim continuam sendo pertinentes. Eu falo de três coisas que sempre quando ele está dizendo, ele está falando besteira. Geralmente, a grosso modo. As mulheres, quando ele fala das mulheres, ele está falando besteira. Ele está com uma visão extremamente patriarcal, que é misógina. A sociedade grega deixava as mulheres num lugar muito desafiador, para dizer o mínimo. Tanto que, para a tradição filosófica, vocês podem ver, ainda não teve nenhuma mulher que eu trouxe aqui, que eu identifiquei, mas que eu estou pensando em como me redimir quanto a isso, como trazer as mulheres filósofas aqui para o canal. Isso vai acontecer, eu já estou com algumas ideias aí, é só a gente progredir aí, prosseguir nos estudos que a gente vai conseguir ver essas mulheres chegando aqui na filosofia. Elas pensam e pensam muito bem. Então Aristóteles errou quando falou das mulheres. Ele errou também quando falou da escravidão, dos bárbaros, dos povos não gregos, porque pior que escravo para Aristóteles só as mulheres, entendeu? Os escravos ainda são melhores que as mulheres porque os escravos são homens, entendeu? Quando fala de escravidão de homens, né? Então, esses dois assuntos, quando Aristóteles trata, ele geralmente está tratando de um lugar muito específico historicamente, geograficamente, que nos faz repensar a genialidade dele quando a gente lê sobre essas coisas. E outra coisa que ele também falou muita besteira quando escreveu foi sobre o céu, sobre a cosmologia, sobre como que o céu é constituído, os astros, os movimentos dos astros, tal. Ele se preocupava somente com alguns princípios de conhecimento, como o princípio da não contradição. Então toda a elaboração teórica dele busca simplesmente busca como um dos pilares não entrar em contradição consigo mesma, né, com a própria teoria. A sua teoria não pode entrar em contradição com a sua própria teoria. E o que nós vamos ler agora é exatamente o que ele chama de sublunar e supralunar. Isso são termos que vieram na tradição aristotélica, mas que influenciaram muito a nossa cosmovisão por mais de 2.500 anos. Por isso que eu estou trazendo eles, até para complementar o conteúdo que vai ter, a leitura que eu vou fazer no Reflexões Livres desse mês, onde eu vou ler Galileu Galilei sobre ciência e fé. Então, essa noção de acima da Lua e abaixo da Lua é muito importante nessa formulação lá dos Reflexões Livres, mas também como forma da gente perceber o pensamento se perpetuando, um pensamento coerente que não se contradiz a si mesmo, né, que não contradiz a si mesmo, mas que não é verdadeiro no sentido de condizer com o seu objeto de discurso, né? Então vamos ler aqui sub e supralunar. Está na página 62 aqui do vocabulário de Aristóteles. Deve-se notar que os termos supralunar e sublunar são uma criação dos comentadores. Aristóteles fala da região de cima e da região daqui. É na região sublunar que vivem os seres humanos,
e é lá que se situa a natureza no sentido mais próprio do termo. É certo que os corpos celestes são naturais na medida em que têm neles próprios o princípio de seu movimento, mas percebe-se em Aristóteles como que uma hesitação em incluir o estudo deles na física. Na verdade, ele os considera divinos, o que os faz depender antes da teologia. Eles são de fato corpos, mas corpos simples, ao passo que todos os corpos sublunares são compostos de vários elementos. Quanto aos seres vivos, eles se esforçam pelo movimento ininterrupto da geração para imitar, por uma eternidade específica, a eternidade individual dos corpos celestes. Muitas vezes se disse que a divisão aristotélica entre supralunar e sublunar, que afinal de contas repousa no sentimento muito difundido na Grécia e em outros lugares, de que os corpos celestes são de uma natureza necessariamente superior à natureza dos objetos que nos cercam, foi um formidável obstáculo ao desenvolvimento de uma física científica no sentido moderno do termo. É certo que uma física e uma cosmologia no sentido moderno precisavam, para se constituir e se desenvolver, considerar que as leis da natureza se aplicam por toda a parte, e não como queria Aristóteles, que as leis do universo supralunar fossem diferentes das leis do universo sublunar. Isso é um grande empecilho para o desenvolvimento da ciência como a gente entende hoje. Evidentemente, não era essa física nem essa cosmologia que Aristóteles tinha em vista, mas essa distinção entre supralunar e sublunar corresponde a uma intuição metafísica. Há nisso uma espécie de espacialização do platonismo e, ao mesmo tempo, uma desconexão fundamental entre o mundo superior e o mundo de baixo, porque as relações entre esses dois mundos já não são de participação, mas de imitação. É importante nesse trecho aqui exatamente esse momento que ele fala da espacialização do platonismo. Ele traz para a configuração cosmológica, Aristóteles traz para a configuração cosmológica aquilo que o Platão tinha dito que acontece com os astros, com as almas dos astros. Eles têm movimentos harmônicos perfeitos, sem nenhum obstáculo, e toda essa ideia de um mundo perfeito das ideias, o mundo das ideias sendo um mundo perfeito, que estaria nessa espacialização. O supralunar, o que está acima da Lua, é esse mundo perfeito das ideias, corresponde a esse mundo perfeito das ideias. E o que está abaixo é essa cópia que o mundo sensível é do mundo das ideias para Platão. Então, a relação que há entre o mundo acima das ideias e o mundo que há entre o mundo acima da Lua e o mundo abaixo da Lua é essa relação que há entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Esse mundo é uma cópia, esse mundo imita o mundo das ideias de uma maneira imperfeita. Por isso que eu trouxe esses vocábulos para a gente pensar, para a gente conseguir ter elementos, inclusive para refletir sobre o que Galileu Galilei viveu, o que Copérnico viveu, porque antes do desenvolvimento das técnicas de investigação, o microscópio e o telescópio, a gente partia muito da intuição, quando ele fala aqui da intuição metafísica, E quando a gente tem elementos para investigar melhor a natureza, a gente vai percebendo que o princípio da não contradição é necessário, porém não suficiente, tá certo? E a gente vai poder ver melhor as implicações dessa não suficiência do princípio da não contradição lá no Reflexões Livres desse mês, quando a gente vai falar de ciência e fé. Por enquanto, era só mesmo trazer esses vocábulos para a mente, trazer essa conexão de como que uma ideia platônica em Aristóteles toma uma espacialidade e como que esse conjunto platônico-aristotélico perdurou por mais de 2.500 anos, até lá na Renascença, onde a gente teve elementos para dizer, tudo bem, não se contradiz, mas mesmo assim não condiz com a verdade, não condiz com o movimento verdadeiro dos astros. Tá bom? É para a gente prestar atenção em que discursos coerentes, discursos que não entram em contradição consigo mesmos, nem sempre são verdadeiros. Isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre prestando atenção hoje em dia. Na antiguidade já era importante e hoje permanece sendo. Tá ótimo?
Forte abraço e até a próxima.